Alguns anos atrás, eu falei aqui nesse canal a respeito do primeiro filme de Mortal Kombat. Mas quando eu falo primeiro filme, eu não estou me referindo àquela maravilha dos anos 90. Estou me referindo ao novo reboot que foi feito em 2021. Aquele filme é bastante sofrível, carece de uma estrutura e que por vezes opta por algumas soluções criativas terríveis. Eis que este ano foi lançado Mortal Kombat 2. E, meus amigos e minhas amigas, confesso a vocês que eu estava errado, que as minhas preocupações se provaram equivocadas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais Pra Ser Maromba. Antes de mais nada, quero pedir a todos, verifiquem a sua inscrição, compartilhem o canal, compartilhem o vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha e também não se esqueçam de deixar os seus belíssimos comentários e, de modo geral, dando dicas, possíveis filmes que podemos vir a falar no futuro. Dito isso, então, vamos ao filme. Quer saber o que nos torna heróis? Não é o destino. Diferentemente do primeiro filme, esse sim é um filme feito com coração e um filme que adapta muito bem a história do jogo clássico dos anos 90. É uma grata surpresa. Eu sou um grande fã de Mortal Kombat, eu sempre achei muito interessante a estética. Pra mim, sempre foi uma franquia que misturou muito bem tanto o gênero de arte marcial quanto mitologia, ou até uma pegada meio de terror e ficção científica. Então, sempre gostei muito de Mortal Kombat. E adaptar Mortal Kombat, algumas pessoas podem dizer que é difícil, mas eu, para falar a verdade, eu não considero uma tarefa tão difícil assim, tendo em vista as diversas adaptações, os diversos reboots, diversas maneiras que aquela história já foi contada e recontada. O protagonista, muitas vezes, já mudou de Johnny Cage para Liu Kang, para Kung Lao, e acredito eu que adaptar isso para o cinema não devia ser uma tarefa tão difícil assim. Isso que aconteceu com Mortal Kombat agora, a Warner já havia feito uma coisa parecida lá com Esquadrão Suicida. A primeira adaptação de Esquadrão Suicida foi um verdadeiro desastre e, quando caiu nas mãos do James Gunn, bom, foi uma das melhores adaptações daquela primeira tentativa da Warner e DC de adaptarem o universo dos super-heróis. Basicamente, o que eles fazem é fazer o que eles chamam de em inglês de soft reboot. O que seria isso? Seria uma espécie de uma continuação, mais ou menos desconsiderando o filme original. E isso realmente coube muito bem para essa franquia. Então, se você aí de casa não assistiu o filme de 2021, não se preocupe. Mortal Kombat 2 pode ser assistido tranquilamente, talvez com uma ou outra informação que seja realmente relevante do primeiro filme, mas nada que uma pesquisa na internet ou mesmo até dentro do contexto do filme não seja explicado. Oh! Eu não tô confortável de bater em mulher. Fica tranquilo. Você não vai. Aí, ó! Me manda de volta! Eu quero ir pra casa! O filme começa então mostrando o confronto do rei Jared, que é pai da Kitana, o imperador Shao Kahn. Uma cena muito bem coreografada, que mostra justamente os últimos dias de paz do mundo de Edenia, quando ainda era uma terra de sol e luz. É muito interessante essa cena porque a gente vê como o rei Jared é de fato corajoso, porque ele vai enfrentar um demonhão do tamanho do Shao Kahn. Vale comentar a escolha do ator para interpretar o Shao Kahn, que foi o Martin Ford, e é de fato um cara gigantesco. Tanto ele quanto o Nathan Jones, para mim, são os atores mais imponentes da atualidade. Acho que talvez o Montanha ali do Game of Thrones também, mas esses dois realmente têm cara de mal, psicopata para esse tipo de papel. E, coincidentemente, o Nathan Jones havia feito o Reiko lá no Mortal Kombat de 2021. Obviamente, isso não é spoiler, porque a trama se gira a partir disso. O pai da Kitana é trucidado pelo Shao Kahn e ele fica como comandante do reino de Edenia. Desenrola-se a ideia de que um destino parecido tá para acontecer com a nossa realidade. E aqui, de fato, é mostrado uma nova etapa do combate. Se eu não me engano, no jogo foi explicado que é uma espécie de uma revanche que o Shao Kahn pediu para os deuses, caso a Exoterra vencesse, daria a ele a condição de anexar a nossa realidade com a Exoterra. No início a gente já percebe que esse filme tem muito mais alma, tem muito mais coração do que o filme de 2021, que era simplesmente um filme vazio. Aqui a gente consegue ver uma Edenia muito mais cheia, com muito mais conteúdo, e que me lembrou muito o seriado do Mortal Kombat dos anos 90, que eu, sinceramente falando, pra a estética de séries da época, eu achava uma série muito boa. Infelizmente foi uma série que foi cancelada, mas a parte da direção de arte é muito parecida com aquela série. Claro, obviamente, com um orçamento muito maior e com a estética hollywoodiana do século XXI. É interessante a gente notar aqui que aquela papagaiada que foi feita lá no filme de 2021 sobre as tatuagens arcanas, que seriam elas as responsáveis por
poderosos, dar poderes aos lutadores da Terra e tudo mais. Isso aqui foi simplesmente desconsiderado. Inclusive, os próprios envolvidos, né, roteirista do filme e tudo mais, comentou que foi um erro trazer aquilo pra história. Inclusive porque eles perdem muito tempo com isso lá no filme de 2021 e aqui ninguém mais comenta. Simplesmente entende-se que os personagens têm poderes e, enfim, quem jogou o jogo, quem joga Mortal Kombat desde os anos 90, sabe que a gente nunca se preocupou muito em saber como que aqueles personagens têm poderes. Lá no filme de 2021, a coisa era colocada de uma forma quase como os midi-chlorians lá do Star Wars Episódio 1. E, assim, meio que dava um tom, parecia que os personagens eram meio que mutantes dos X-Men, ficava uma coisa completamente deslocada e que não fazia nenhum sentido com a mitologia de Mortal Kombat. Fala que vocês não são fãs malucos. As regras eram simples. Nossos destinos não seriam definidos pelo tamanho de exércitos. Tudo seria decidido em combate. Temos então um salto temporal e vemos Kitana e Jade, ou Jade, treinando. Aqui a gente percebe como o casting tá realmente muito bem feito. Tanto a Tati Gabrielle como a Adeline Rudolph foram ótimas escolhas para os personagens. E mostra essa relação de amizade que as duas têm, sendo a Jade a segurança da Kitana. É interessante que o filme toca um pouco nesse assunto e mostra um pouco essa figura paterna que o Shao Kahn acabou se transformando para Kitana. Algumas outras mídias de Mortal Kombat já exploraram um pouco melhor isso, mostrando que ela perdeu o pai, mas o Imperador acabou adotando ela. E muito do que ela sabe a respeito de luta e tudo mais é por conta do Shao Kahn. O Shao Kahn, então, de uma certa forma, é o responsável por ela conseguir se defender e conseguir ser uma grande guerreira. Já é estabelecido que a Kitana vai ser uma das nossas protagonistas. O outro protagonista é apresentado em seguida, que é o Johnny Cage. Quando foi comentado que escolheriam o Karl Urban para fazer o personagem, é um cara que tá bastante em voga agora por conta do seriado The Boys e tudo mais, mas na hora tive certas dúvidas se ele realmente conseguiria interpretar o personagem. Ele interpretou o personagem de uma maneira bastante cômica, mas não caricata, e é interessante porque ele é uma espécie de um astro falido dos anos 90. E é legal porque meio que faz uma conexão com o próprio filme do Mortal Kombat e com os primeiros jogos lá dos anos 90. Então, mais ou menos, as épocas batem. Então, ele é também chamado para ser um dos representantes da Terra e temos aqui o outro protagonista. É interessante que os dois, pelo ponto de vista de estrutura de roteiro, os dois passam pela jornada do herói de diferentes formas. Um ponto muito forte do personagem do Johnny Cage é justamente o herói relutante. No primeiro ato do filme, a gente vê ele desistindo, não querendo participar, achando que aquilo é uma bobagem e justamente depois se arrependendo. E a Kitana tem o seu arco de personagem desenvolvido, vai conectar um pouco mais com o final do filme e o relacionamento forte com o antagonista principal é dela. Havia também uma outra reclamação muito forte no filme de 2021, que era a presença do personagem Cole Young. Eu, sinceramente falando, não sei qual foi a ideia dos caras de trazer um personagem tão fraco para a franquia Mortal Kombat. E eu não tenho nada contra trazerem personagens novos, tendo em vista que o próprio Quan Chi foi criado na animação dos anos 90. Então eu acho que isso, quando é feito de uma maneira bem feita, é algo bastante interessante, só vem a agregar. Mas esse personagem era tão mal feito e o poder dele era tão mal construído que realmente uma boa parte do público virou a cara para esse personagem. Ele, que era o protagonista do primeiro filme, aqui se torna simplesmente um figurante, tendo pouquíssimas falas, sendo escanteado meia dúzia de cenas. Realmente esse personagem não foi bem aceito, nem mesmo pelo pessoal da NetherRealm, que produz os jogos hoje em dia. Nenhuma menção a ele, até onde eu sei, é feita nos jogos da série Mortal Kombat, nesses mais recentes. É talvez um daqueles personagens que vão acabar caindo no limbo e talvez nunca mais aparecerão. E isso, é claro, não é um demérito para o ator Lewis Tan. É um cara que, de fato, trabalha muito bem em cenas de ação. Até onde eu sei, ele parece ser um artista marcial puro sangue. E até onde eu ouvi, há um boato correndo aí que ele talvez ganhe uma nova chance em uma possível continuação. Algumas pessoas comentaram em alguns possíveis personagens que ele possa interpretar. E eu acho que isso realmente é válido, porque percebe-se que é um ator esforçado, que tentou fazer algo com um personagem fraco que lhe foi dado. Se ele puder ganhar alguma chance com algum personagem já consolidado, isso seria realmente muito bom. Algumas lutas são melhores que outras, alguns atores ali realmente têm intimidade com artes marciais e outros, enfim, estão fazendo a sua parte como atores, mas cenas de luta são bastante truncadas. Uma das primeiras lutas é entre Sonya e Sindel, que realmente é uma coisa que eu não gostei no filme. A Sindel foi simplesmente relegada a um morto-vivo. Tudo bem, a gente sabe que na série Mortal Kombat tem os espectros de Quan Chi, mas essa
personagem aqui merecia muito mais e ela fica com um tom, com um ar meio de vítima. E na história de Mortal Kombat, em várias linhas do tempo, a Sindel nunca foi uma vítima. Ela tinha um relacionamento bastante forte, bastante intenso com o Shao Kahn. Era meio que uma Lady Macbeth ali junto naquele reinado. Há uma tentativa de se fazer o melhor possível com tantos personagens. Realmente, o número de personagens é enorme. E então, numa obra assim, com um tempo de 1h30, 2 horas, fica difícil se ter um tempo de tela satisfatório para cada um desses personagens. Recentemente, nos filmes da Marvel, nos filmes de super-herói, é possível a gente ver isso acontecer também. Tem-se o time principal, mas há uma grande quantidade de coadjuvantes e de outros personagens com histórias tão interessantes quanto que mal e mal aparecem ou aparecem muito pouco. Eu sou ator. Você é irritante. Na cara, não! Descobrimos então que a Kitana é uma agente dupla e, além disso, vemos também um ataque surpresa ao templo de Raiden que acaba quase vitimando o Deus do Trovão. E essa cena aqui vale comentar. Tem umas coisas meio peculiares, até umas referências a alguns jogos já de Mortal Kombat. O ataque é perpetrado pelo Kung Lao, que lançando seu chapéu, lembrando que o Kung Lao morreu no outro filme, mas aqui ele volta como um espectro de Quan Chi, ele degola o Raiden, não sai sangue e também não sai raios da ferida no pescoço do Raiden, mas sim uma luz que parece um LED, é uma coisa muito engraçada. Juntamente com o Kung Lao chegam o Shang Tsung e o Quan Chi, fazendo uma referência a um jogo de PlayStation 2, que era Mortal Kombat Deadly Alliance. Os dois chegam junto e conseguem capturar uma parte daquela energia do Deus do Trovão para dentro do amuleto de Shinnok. Também temos a volta do Kano, que tá muito bem, só senti falta da máscara cromada no rosto dele. Através do uso desse amuleto, eles concedem ao Shao Kahn um poder extra. E além de ter os seus poderes elevados, tem também um fator de cura. O Imperador entra em batalha com Cole Young e eu já imaginava o que ia acontecer. Esse aqui é um spoiler pequenininho, então se não querem spoiler do filme, sigam com cautela. Eu já imaginei que isso iria acontecer. O Cole Young é morto. O Khan esmaga a cabeça dele, o que faz os Guerreiros da Terra perderem mais um de seus aliados. O filme traz muitos cenários que ficaram famosos nos jogos, como por exemplo o Portal, a Piscina da Morte, de Deadpool, não é o Deadpool da Marvel, é a Piscina de Ácido aquela, a Sala do Trono do Shao Kahn e também a Terra dos Tarkatânios, ou Tarkatans, enfim, a Terra do Baraka. Liu Kang e Kung Lao se enfrentam, pra mim, sem dúvida nenhuma, é a melhor cena de luta de todo o filme. Eu teria que pesquisar um pouco mais a respeito dos dois atores, isso realmente foi uma falha minha, não pesquisei muito sobre eles dois, mas percebe-se que são atores que entendem de artes marciais. Eu, como praticante de artes marciais há mais de 10 anos, eu consigo perceber alguns movimentos, principalmente por parte do Kung Lao, movimentos de Kung Fu, movimentos de Wing Chun, deu pra mim uma carga muito maior pra luta, deixou essa luta muito mais grandiosa. O Liu Kang, ele acaba não sendo mais um personagem principal, mas nos jogos mesmo ele dividia esse posto de personagem principal com outros personagens tão interessantes quanto. E além disso, vale também mencionar duas sequências muito boas que valem realmente o filme, o Johnny Cage e o Baraka se enfrentando e depois se tornando grandes amigos, e a luta de Scorpion e Bi-Han, ou Noob Saibot, no inferno. Novamente aqui o Hiroaki Sanada interpreta brilhantemente o Scorpion. Esse é um ator fantástico. As obras que falam sobre samurais e tal, é quase que obrigatório chamar esse cara. E ele tá interpretando novamente o Scorpion de uma maneira fantástica. Ele vai aparecer lá por 1h20 de filme. E o outro ator que interpreta o Sub-Zero e aqui, no caso, o Noob Saibot, também tá muito bom. Essa luta no inferno é uma luta muito legal. Por essas e outras cenas, como Mortal Kombat tem essa possibilidade de se tornar uma franquia cinematográfica tão forte quanto os filmes da Marvel, tão forte quanto os filmes da DC. Bom, eu vou falar agora sobre o final da trama. Estejam avisados, vai ter spoilers a partir daqui. O que acontece é que os guerreiros, com a ajuda do Baraka, eles invadem a fortaleza de Shao Kahn, indo atrás do amuleto de Shinnok. O Imperador, então, arrebenta com a maior parte dos guerreiros. Jax é assassinado. Os poderes do Liu Kang parecem não surtirem efeito, porque ele tem os poderes de fogo, e é muito bem representado os poderes de fogo dele aqui no filme. Só que são chamas que parecem que não causam nada. Realmente não tem impacto nenhum aquelas chamas do personagem. Praticamente não fazem nem cócegas no Imperador. A luta de Liu Kang com Shao Kahn só serve para o personagem ascender aos céus, ascender quase de uma forma bíblica, possivelmente voltando na sequência, e possibilitar, juntamente com a Sonya, que Kitana seja liberta e enfrente o Imperador. Eu vi muita gente reclamando na internet, tem gente que reclama de tudo, óbvio, e é a Kitana que enfrenta o Shao Kahn, mas o filme constrói isso de uma maneira muito bacana. A personagem tem uma história muito forte com o Shao Kahn, e a luta dela contra o Imperador no final é digna de Mortal Kombat, com fatalities e tudo mais. E vale mencionar aqui que a Kitana
consegue vencer o Shao Kahn usando a tática que alguns instrutores de defesa pessoal e jiu-jitsu ensinam pra mulherada, a tática aquela de se defender usando a xuxinha de cabelo. É muito interessante porque ela usa uma tática muito parecida com o laço que ela usa no cabelo, que fazia parte da roupa do pai dela. Ela amarra as mãos do imperador, derrota ele, dá uma invertida nele ali, que lembrou muito aqueles vídeos de defesa pessoal para mulheres. Vou pedir pro nosso editor colocar aí um trechinho, fazer um comparativo das duas cenas, e ficou bem bacana. E eu falo isso não por deboche, falo isso porque eu realmente achei bem bacana a comparação que dá pra fazer entre as duas coisas. Ele vai chegar colocando uma expressão, eu boto minhas mãos por cima, eu vou lá atrás, passo e estrangulo. No inferno, ao mesmo tempo, a Jade, o Cannon e o Scorpion enfrentam o Bi-Han, Noob Saibot, e Johnny Cage, como um bom protagonista, supera-se e descobre o seu poder, que é o chute com sombra. Eu acho que era chute com sombra que chamava na época dos fliperamas, que é aquele chute que ele fica verdinho e deixa aquele rastro. Então eles conseguem derrotar o Sub-Zero, destroem o amuleto de Shinnok, o Imperador também é destruído no processo, e, por hora, a Terra e Edenia estão salvos. O filme termina com um tom bastante legal, mostra a amizade que Johnny Cage fez com o Baraka e com o seu povo e deixa, obviamente, uma ponta para uma sequência que, até onde eu sei, com certeza vai ser feita, porque esse filme realmente foi muito bem nas bilheterias. Qual é a minha opinião a respeito do filme? Vocês devem ver pela minha expressão que eu realmente estou muito feliz. Finalmente, uma adaptação de Mortal Kombat digna e que, na minha opinião, tão digna quanto o filme de 95. Se vocês querem dicas de outras adaptações boas de Mortal Kombat, eu diria que a série Mortal Kombat A Conquista também é interessante. Tem as suas limitações por ser um seriado dos anos 90, mas também é interessante. Confesso que ainda não assisti os longas de animação que tem disponíveis no catálogo da HBO. E, além disso, uma outra coisa que eu recomendo também, tem no YouTube, é assistirem a partir de Mortal Kombat 10 os jogos como se fossem filmes. Tem dublado no YouTube. O Johnny vai morrer, com certeza. Por hora seria isso. Quero agradecer a presença de todos. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham de Mortal Kombat, o que vocês acharam do filme Mortal Kombat 2. Me digam o que vocês estão achando do canal. Se não são inscritos, não são inscritas, verifiquem a inscrição, deixem o joinha e compartilhem com a família e com os amigos. Quero que vocês, por gentileza, acessem o primeiro link que está na descrição do vídeo, que vai levar vocês para o canal do Editor Bolado, o mago por trás de todas essas belíssimas edições que vocês veem aqui. Por hora seria isso. Forte abraço. Valeu!